Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Lucas 5. Nós vamos ler 2 versos. O verso 27 e o verso 28. Lucas 5, versos 27 e 28, é o texto que fala sobre a vocação de Levi, ou Mateus. A vocação de Levi, ou Mateus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos orar. Ó Deus querido, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, reencontrar irmãos queridos. Como é bom, junto com eles, Senhor, uns com os outros, prestarmos um culto a Ti. Te agradecemos pelos louvores que podemos entoar a Ti aqui, Senhor, pela Tua palavra que já lemos, pelas orações que foram feitas, pelos dízimos e ofertas que foram consagrados ao Senhor aqui, ó Deus. Por tudo nós Te damos graças. E agora, Senhor amado, pedimos a Ti que, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos alimente com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós e que está aqui em nosso meio, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor. Coloca em nós uma disposição muito grande de acolher a Tua palavra, essa palavra que transforma vidas, Senhor, que dá sentido à nossa existência. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos irmãos. Usa-me como boca do Senhor, como instrumento em Tuas mãos nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, essa é uma porção muito pequenina. São 2 versos apenas, mas que nos trazem lições tão importantes e tão preciosas para a nossa vida cristã. Quando narra, traz para nós a vocação ou o chamado de um dos apóstolos, Mateus, que aqui também tem o nome de Levi. Um chamado esse que, sem dúvida alguma, marcou não somente a sua própria vida, com a vida da sua família, por toda a transformação que ocorreu na sua história, mas uma vocação que marcou também a própria história da igreja. E eu estava meditando nesta passagem, lendo, e diante de tantas coisas que Deus colocou no nosso coração, e diante do que nós encontramos aqui, nós resolvemos então dividir esse texto, embora pequeno, em 2 partes. Em 2 partes. A primeira nós abordaremos com os irmãos agora no culto matutino, e a outra parte o faremos no culto vespertino. Então serão 2 exposições, serão 2 sermões. Cada um deles com base no mesmo episódio bíblico, mas cada um focando um determinado
contexto, uma determinada situação, uma determinada pessoa. No primeiro deles, agora pela manhã, nós vamos aqui pensar acerca desse chamado de Jesus. Não simplesmente como se deu o chamado de Levi, mas fazendo uma relação com o chamado de todas as outras pessoas que têm sido chamadas por Deus, pelo Senhor, para segui-lo. Levi foi chamado pelo Senhor, teve a sua vida transformada. Cada um de nós aqui teve um momento na sua história em que você ouviu de forma muito mais clara a voz do Senhor, em que você foi impactado de uma forma tal que você não teve nenhuma dúvida de que aquela voz, de que aquele toque que você estava recebendo, não era um toque qualquer, não era um chamado qualquer, mas que era o chamado do Senhor. E aí nós precisamos entender qual a natureza, qual o propósito, qual a finalidade desse chamado. Que chamado é esse? Como ele se dá? Ele visa alcançar a quais pessoas? Quem são as pessoas que são favorecidas com esse chamado do Senhor Jesus? Este é um aspecto da mensagem, o que esperamos, então, compartilhar com os irmãos aqui, tratar com os irmãos pela manhã. À noite nós vamos ver um outro lado, analisando a vida daquele que foi chamado para o Senhor. Quais as reações daquele homem, quais as transformações que aconteceram na vida de Levi. E pensar acerca das transformações também que aconteceram na nossa vida a partir daquele momento. E sem nenhum medo de errar. Embora tenha eu nascido num lar chamado lar cristão, por ter vivido desde a minha mais tenra idade na igreja, desde cedo na igreja, mas houve um dia, houve um momento em que eu tive a minha vida mudada, completamente, por um entendimento que eu não tinha ainda, e que eu compreendi perfeitamente que era um chamado de Deus, para que eu não fosse apenas um acompanhante dos meus pais, em obediência a eles, a ir para a igreja, e até gostar de ir para a igreja, mas que aquelas idas tivessem um sentido muito maior do que simplesmente acompanhar os meus pais. E a partir do momento que eu tive aquela compreensão, a partir daquele momento em que então, que esse chamado se tornou claro na minha vida, e que eu pude compreender que aquilo era algo de Deus, minha vida ganhou uma dimensão completamente nova. Eu continuava na igreja, eu continuava me relacionando muito bem com os meus amigos, com os meus irmãos, nada mudou em relação a isso. Mas em termos de sentido do que eu estava fazendo, foi uma mudança total, completa, absoluta. Então nós vamos analisar hoje pela manhã exatamente esse gracioso chamado de Jesus. E perceber que esse gracioso chamado de Jesus aqui a Levi foi marcado por lições grandiosas. Um simples chamado. Um texto muito pequeno, muito curto, que textualmente diz, passadas estas coisas. A narrativa diz exatamente isso, passadas estas coisas. E a gente poderia começar já a análise desse texto perguntando, que coisas? A que coisas Lucas estava se referindo? Passadas estas coisas? E ele vai se referir a alguns episódios, e especificamente um episódio que foi tratado, que foi narrado por Mateus e por Marcos. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles narram igualmente a vocação ou o chamado de Levi. Eles falam desse momento em que aquele homem foi chamado por Jesus. E os três,
tem como textos antecedentes exatamente um fato que marcou a vida de todas as pessoas que estavam diante do Senhor Jesus naquele momento. E que episódio foi esse? Você pode ir lá olhar, que foi a cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Aquilo que aconteceu com aquele paralítico foi algo impactante, algo grandioso, algo espetacular, algo que chamou a atenção de todas as pessoas que ali estavam. Porque aquilo não era comum acontecer. Um homem naquele estado jamais voltaria a andar, jamais saberia o que seria caminhar. Mas ele foi alcançado por uma graça maravilhosa. Jesus, ali com ele, na presença de uma multidão, transformou a vida daquele homem, operando na vida dele um grande milagre. E ao fazer aquilo, Jesus não estava simplesmente fazendo com que um homem andasse. O objetivo final não era propriamente esse. Mas Jesus, com aquilo, estava afirmando a sua messianidade. Com aquilo, Jesus estava dizendo e mostrando para todas as pessoas que ele era o Todo-Poderoso, de que ele tinha todo o poder e de que nada para ele seria impossível. De que ele era o Emanuel, que o Senhor Deus estava ali presente, que as profecias todas tinham se cumprido nele, ele era o Messias. E por isso ele realizou aquilo. Muitos ficaram impactados. Mas exatamente como acontece ainda hoje, muitas pessoas ficam até emocionadas, impactadas com a pregação do Evangelho, com aquilo que vem acontecendo na vida de outras pessoas. Pessoas que chegam a comentar acerca do testemunho de algumas pessoas que no passado davam muito trabalho para a família, homens, mulheres, jovens, que tiveram as suas vidas transformadas, e as pessoas dizem: menino, eu não sei, foi algo grandioso. Ele foi num culto, ouviu a palavra, ele disse que se converteu. Eu no início não acreditava, mas sabe que ele está transformado, a fisionomia dele mudou, a maneira dele ser mudou. Ele é uma pessoa completamente diferente, que coisa maravilhosa. Mas a despeito de tudo isso, as pessoas que permanecem vivendo exatamente do mesmo jeito. Isso mostra para nós que o Evangelho tem sido pregado em todos os lugares. Aqueles a quem o Senhor verdadeiramente quer alcançar, essas pessoas vêm a Ele, não conseguem resistir ao seu chamado. Mas muitos outros ouvem, aplaudem, elogiam, acham muito interessante, muito bonito, mas permanecem vivendo exatamente do mesmo jeito. Nada muda, nenhuma transformação, nenhuma alteração. O gracioso chamado de Jesus a Levi é marcado por lições grandiosas. E para que a gente possa compreender bem isso e o valor desse chamado, é bom a gente lembrar até o que as Escrituras mesmo disse: passadas estas coisas, saindo, viu o quê? Um homem? Não, diz o quê? Um publicano. A informação que nós temos, que Lucas nos dá, e que é dado pelos outros evangelistas também, é que aquele homem era um publicano. Podia ter uma outra informação. Viu um homem, um pai de família, viu uma pessoa, mas diz aqui que ele era um publicano. Isto não foi colocado por acaso aqui, há toda uma intenção ao dizer, ao informar aos leitores que aquele a quem Jesus estava chamando,
aquele a quem Jesus viu, percebeu, sabia quem era, aquele era um publicano. Ser um publicano era algo muito grave, muito sério. Porque os publicanos eram mal vistos pelos judeus. Eles eram cobrador de impostos. Eles eram, na sua grande maioria, desonestos. Era uma escória da sociedade. As pessoas os denominavam como traidores, traiçoeiros, porque, apesar de serem judeus, eles estavam servindo ao Império Romano. O Império Romano tinha um domínio muito grande do mundo, especialmente daquela região da Palestina. E havia uma opressão muito grande, porque eles cobravam juros, cobravam impostos altíssimos. E os cobradores de impostos, além de estarem a serviço do império, ainda aproveitavam para acrescentar algo a mais, cobravam algo a mais. Por isso, muitos deles tinham uma vida abastada. Por isso, muitos deles viviam com certas regalias, porque se aproveitavam daquela função que exerciam. Jesus estava à beira-mar. Ali ficava aquele local onde Levi estava. Porque quando as embarcações chegavam, elas tinham que encostar ali naquele local. E ali eles eram taxados, ali eles recebiam dinheiro. Jesus passa exatamente naquele local, onde muita gente, quando passava, virava até o rosto para não olhar para aquela gente. Jesus passa e olha para ele. E o olhar de Jesus foi completamente diferente do olhar de todas as outras pessoas, que, embora com razão, por estar se sentindo prejudicadas por aquilo que lhes era tirado, mas Jesus olha para eles, para aquele homem, com um olhar completamente diferente. E Jesus o chama, e o texto é tão claro que diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e só disse uma coisa para ele: segue-me. A única coisa que Jesus disse foi: segue-me. Aquele foi um convite da graça, foi um convite maravilhoso. É um convite que tem sido feito através dos púlpitos espalhados por este mundo afora. Pregadores que pregam o Evangelho, anunciam o Evangelho de Jesus e dão a oportunidade para que homens e mulheres que ouvem a exposição, a pregação da palavra, possam aceitar, acatar, receber o convite que lhe está sendo feito. Muitos ouvem, como eu disse inicialmente, se emocionam, aplaudem, comentam com os outros. Que coisa maravilhosa, que sermão bonito, que mensagem abençoada. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu perdi a conta, gente, em cultos de formatura que eu preguei. Tudo quanto é curso, em vários lugares. Quantos cultos de formatura? Igreja lotada. A grande maioria, pessoas não crentes, pessoas que não eram da igreja, parentes, amigos dos formandos, que participavam da solenidade com todo respeito, inclusive, e nos cumprimentos lá fora. Quanta coisa bonita eu não ouvi. Abraços, apertos de mão, elogios até, por incrível que pareça. Muito bonitas as suas palavras, pastor. Abraços calorosos. Muito obrigado. Foi bonito. Gostei. Nunca tinha pensado naquilo. O senhor trouxe uma coisa que eu nunca tinha pensado. Olha que coisa interessante. Foi muito bom. Eu disse: opa, esse aí domingo vai estar na igreja. Culto no sábado, eu aproveitava o convite e dizia: olha, amanhã nós vamos estar aqui. Nenhum.
A mensagem era pregada, achavam bonito, mas sem nenhuma transformação. Jesus dirige uma palavra direta a Levi. Jesus o chama. E aquele foi um gracioso chamado. E ao chamar Levi, o Senhor nos ensina coisas preciosas, verdades preciosas. E a primeira delas, ao chamar Levi, Jesus estava afirmando, naquele momento, a sua autoridade divina, ou a sua divina autoridade. Ao chamar Levi, ele estava manifestando, afirmando claramente a sua autoridade. Reverendo Hernandes, quando comenta esse texto, é muito interessante, e ele vai dizer que aquele chamado, ele foi soberano, porque o Senhor Jesus não perguntou para Levi se ele dispunha de tempo, se ele estava interessado. Não, simplesmente ele chamou soberanamente. Ele diz também que esse chamado não somente foi soberano, mas foi eficaz. Porque ele ouviu imediatamente, ele se levanta imediatamente. Não somente foi soberano, mas também foi um chamado eficaz, que não somente alcançou os ouvidos de Levi, mas desceu ao seu coração. Mas foi também, nós diríamos, um chamado gracioso, um chamado gracioso, um chamado da graça. Por que um chamado da graça? Porque Levi não era nenhum santo homem, Levi não era perfeito, era pecador como tantos outros pecadores, mas aquele chamado foi exatamente um chamado gracioso. Jesus, quando chama, portanto, Levi, ele está manifestando ali, ou afirmando claramente a sua divina autoridade. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu chamo com a autoridade que o Pai me deu. Toda a autoridade o Pai me deu. Ele estava revestido desse poder, dessa autoridade. E por isso mesmo, independentemente de quem era Levi, de como ele era visto pela sociedade, o chamado estava lá. O Senhor o alcançou para mostrar que ele era um soberano. E essa é uma característica que ainda continua marcando o chamado hoje. Quantas pessoas não foram alcançadas sem nunca ter pensado em um dia frequentar uma igreja, simplesmente porque aceitou um convite uma vez. E naquele culto a mensagem foi pregada e aquela mensagem alcançou o seu coração. E alguém disse: olha, eu fui lá para acompanhar minha esposa. Fui contra a minha vontade. Fui porque, sabe, fui levá-la e tal, me sentei ali. Mas a palavra falou profundamente no meu coração. Isso tem mexido com a minha cabeça. A porta se abriu naquele momento em que eu ouvi a palavra. É a autoridade do Senhor que até hoje permanece, chamando pessoas, vocacionando pessoas, conclamando pessoas, atraindo pessoas para si. Por isso eu digo aos meus irmãos, não se constranjam em convidar pessoas. Convidem amigos seus para o culto. Traga pessoas para o culto. Convide. Talvez você não tenha muita facilidade para sentar com essa pessoa, abrir a Bíblia, fazer uma exposição, para evangelizá-la dessa forma. Talvez ela nem permitiria isso. Mas você pode convidá-la educadamente. Queria que você me acompanhasse domingo. Vamos ao culto? Vamos ao culto comigo? Vamos lá. Depois a gente sai para comer uma pizza. Depois a gente sai para comer um churrasquinho. Depois a gente sai para conversar. Mas vamos comigo, vamos na minha igreja. Eu queria que você conhecesse. Faça isso. Porque Deus continua chamando pessoas sempre que o seu evangelho é pregado. Em segundo lugar, a gente vai ver que ao chamar Levi, Jesus não simplesmente estava afirmando a sua divina autoridade, mas ao chamar Levi, o texto vai nos levar a entender que ele estava revelando a sua indispensável misericórdia. Indispensável misericórdia. A misericórdia diz respeito à maneira de Deus tratar aqueles que estão marcados pelo demérito.
A misericórdia de Deus é o agir de Deus nos favorecendo de tal maneira que nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, que era a punição. Deus é misericordioso, por isso nós estamos aqui. Todos nós, igualmente, somos alvos da misericórdia de Deus. E naquele chamado, nós vamos ver claramente o Senhor revelando a sua misericórdia para com os homens. Por quê? Porque Levi, ou Mateus, como também era chamado, ele era um pecador. Ele era um desonesto. Ele era um homem vil. Era um homem que vivia pensando somente em si e naquilo que ele poderia ganhar ou desfrutar a partir da função que ele exercia. Mas o Senhor o chama, a despeito de quem ele era, a despeito de como ele estava vivendo, a despeito dos seus pecados, a despeito da gravidade da sua iniquidade, o Senhor o estava chamando para mostrar exatamente a grande, infinita, indispensável misericórdia de Deus. Tão diferente de nós o Senhor Jesus era. Nós, quando olhamos para as pessoas, nós olhamos não com um olhar de misericórdia. E talvez você já pensou assim, que tem pessoas que você já chegou a dizer, olha, fulano de tal é tão maravilhosa, ele é quase um crente. Por causa da sua conduta, por causa da maneira que ele se veste, como ele se comporta. Tem outras pessoas que você talvez já tenha dito, fulano de tal, esquece. Esse está perdido. Esse aí eu não consigo imaginar essa pessoa na igreja. Não tem como. Esse é um ser improvável, não dá. Olha o que Jesus estava fazendo aqui. Olhando de forma bem diferente do olhar que tinham os fariseus, que tinham os saduceus, os escribas, que se achavam justos, perfeitos aos olhos do Senhor. Ele olha para aquele homem, e quando o texto diz que ele viu essa vista de Jesus, essa percepção de Jesus, não somente estava olhando o exterior daquele homem, um homem sentado, trabalhando na coletoria, mas ele estava olhando para o seu coração. Jesus sabia que ele era um pecador, e que ele era indigno, mas ainda assim o Senhor Jesus o chama, manifestando a sua misericórdia. É isso que o Senhor faz. Todos nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou de forma misericordiosa. Nós não merecíamos estar aqui, nenhum de nós. Mas o Senhor olhou para nós de uma forma toda especial. Naquele chamado, o Senhor está revelando essa misericórdia. A mesma coisa que ele fez com Zaqueu. Vocês estão lembrados de Zaqueu? Quando a gente fala de Zaqueu, te lembra que ele era baixinho, né? Mas ele era desonesto. Ele era o maioral dos publicanos. Levi era publicano. E ele era o chefe de Levi. Era o maioral dos publicanos. E ele queria, por curiosidade, ver Jesus. E ele subiu numa árvore, ele era baixinho. E ele ficou de lá, à espreita, Jesus passando. O impacto foi tão grande, quando Jesus passando ali, disse, Zaqueu, desce depressa. Eu costumo dizer que ele não desceu, ele despencou lá de cima. Ele caiu. Ele sabe meu nome, ele me chamou. Desce depressa, porque me convém estar na tua casa hoje. Eu vou para a tua casa. Ele não foi convidado. Ele nem perguntou se Zaqueu queria recebê-lo. Disse, desce depressa, porque hoje eu vou estar na tua casa. Ele decidiu. Ele tinha poder para isso. Zaqueu era um ladrão. E lá na sua casa, diante de muitos testemunhos, ele diz, eu resolvo distribuir a metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais aqueles a que eu tenho defraudado, consciência de que ele tinha tirado alguma coisa. Eu restituo, eu devolvo 4 vezes mais. O chamado foi marcado por uma misericórdia muito grande. Isso aconteceu não somente na vida de Levi, aconteceu na vida de Zaqueu, isso aconteceu na vida da mulher samaritana, a mulher mal falada na cidade, muito mal falada. O Senhor Jesus a alcança com graça e misericórdia, transforma a sua vida, faz dela, de uma mulher vil, faz dela uma missionária, uma propagadora do Evangelho, porque ela foi falar de Jesus.
para os seus amigos. Mas a gente olha, não só Zaqueu, não só a mulher samaritana. Lembram de Paulo? Quem era? Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. O Senhor Jesus o encontra e transforma a sua vida. Aí nós estamos pensando nessas figuras. Eu não sei como se deu a tua transformação. Talvez você não foi alguém de uma vida tão reprovável assim. Mas eu quero dizer que todos nós igualmente estávamos debaixo do juízo de Deus, condenados eternamente. Não tinha jeito para nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. O chamado do Senhor para nós foi um ato de misericórdia. Nós não tínhamos nada para oferecer, nenhum mérito, pelo contrário, só demérito. Mas Ele olha para nós com olhar de misericórdia e nos atrai e nos chama. E a gente não entende por quê. Porque eu, Senhor, tem tanta gente nesse mundo melhor, muito melhor do que eu. Mas porque eu aprove a Deus manifestar a sua misericórdia, não somente na vida de Levi, mas na nossa vida também. Finalmente, irmãos, a gente olha para cá, para esse chamado de Jesus. E a gente percebe que, ao chamar Levi, Jesus não somente estava afirmando a sua divina autoridade. Jesus não estava, através daquele chamado, não estava simplesmente revelando a sua indispensável misericórdia. Mas aqui o Senhor Jesus estava também compartilhando o seu sublime propósito. Havia um propósito com tudo aquilo. Levi não estava sendo chamado por acaso, de forma nenhuma. Ele não estava sendo chamado por acaso. Havia um propósito específico para aquilo. Ele seria alcançado, ele seria transformado. Se você olhar lá no verso 32, do mesmo capítulo, o Senhor diz assim, olha, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Havia um propósito naquele chamado. Jesus não chamou Levi para dar um passeio na praia. Jesus não chamou Levi para dar um rolé em Cafarnaum. Jesus chamou Levi para conduzi-lo ao arrependimento, para transformar a sua vida, para fazer dele um instrumento em suas mãos. O Senhor haveria de confiar a ele uma missão muito importante no colégio apostólico. O Senhor haveria de usá-lo grandemente como instrumento nas suas poderosas mãos. Deus, quando chama, o Senhor, quando chama cada um de nós, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele não nos chamou simplesmente para nos livrar dos pecados que eram o motivo da nossa condenação. Mas Ele nos chamou para nos usar como instrumentos em suas mãos. Que bênção é poder servir a Deus. Que bênção é poder ser presenteado com um dom para servir ao Senhor. Eu fiquei feliz hoje de manhã. A Brenda Nossa está viajando, Saulo está coordenando a turma aí. E nós tivemos aí o nosso querido Júnior, que já foi membro da nossa igreja, viajou, não é, a serviço, passou um tempo fora e agora retorna com a Isabela, sua esposa, seus filhos, Gabriel. Quando eu me lembro de você, Gabriel, pequenininho com uma guitarrinha aqui na frente, ó. Pequenininho. Não tinha nem noção exata do que estava acontecendo. Mas estava lá o Gabriel acompanhando o pai, Júnior, tocando lá na frente. Lembra, Júnior? E hoje o Júnior está aqui nos ajudando, tocando. É o dom que Deus deu. Nosso mestre David ali também, tocando. Que bênção, David. Como eu gosto de te ver tocar também. São dons que foram confiados, irmãos, para serem usados para a glória de Deus. Uns cantam, outros tocam, outros, eu não estou com raiva do microfone não, tocam e cantam, outros servem de outras formas ao Senhor. Enquanto eu estou aqui pregando, tem irmãos naquela sala que estão cuidando da transmissão, outros estão lá no pátio cuidando da recepção, evitar que alguma criança saia ali fora. Tantos irmãos estão trabalhando. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Que bênção é poder servir ao Senhor. Aquele chamado de Levi também foi marcado por um compartilhar desse sublime propósito do Senhor, que é de nos fazer povo seu
e de nos usar como instrumentos em suas mãos. Então a gente pode afirmar, sem medo de errar, que aquele foi um chamado gracioso. Um chamado gracioso que trouxe lições importantes para nós. E apenas para recordarmos, ao chamar Levi, Jesus estava em primeiro lugar, afirmando a sua divina autoridade. Ele estava em segundo lugar, revelando a sua indispensável misericórdia. E estava em terceiro lugar, compartilhando o seu sublime propósito. Que Deus, em Cristo, nos abençoe com essa palavra. Amém.